Versão brasileira, Herbert Richards. Só de ouvir, ó, fico todo arrepiado aqui, ó. Aqui nesse perfil, defendemos e enaltecemos a dublagem brasileira, simplesmente porque ela é a melhor do mundo. Melhor do mundo! Oi gente, eu sou o Léo Dantas e esse aqui é o Quer Que Filme. Bora ver hoje os principais estúdios de dublagem do Brasil e o que eles fizeram de tão importante, tá? Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante a crescer com o canal aqui no YouTube. Bora então ver alguns dos estúdios de dublagem mais icônicos que fizeram e ainda fazem história no mundo do entretenimento aqui no Brasil. Eu sei que você quer saber sobre Herbert Richards, que é o estúdio mais tradicional do Brasil, mas aguenta um pouquinho, porque eu ainda vou falar sobre Herbert Richards, além de Chaves, novelas mexicanas, animes, tá? Espera um pouquinho. Eu quero começar aqui com um estúdio que me faz sentir o cheiro da hora do almoço da minha infância e pré-adolescência. X-Men Evolution. Versão brasileira, Van Maher. A Van Maher foi aberta em 1996 por Vanderlei Gonçalves e Leonardo José, no Rio de Janeiro. E ela foi responsável pela dublagem de inúmeros filmes, séries, desenhos, novelas e outras produções super famosas também. Além de X-Men Evolution, a Van Maher também dublou desenhos como Baby Looney Tunes, séries como Gilmore Girls ou Tamanho Tal Filha, como era chamado no SBT, Supernatural. Mas o fantasma do Sirius morreu, não é, Tim? Não, a parte que ficou no caminhão. E diversos filmes, desde mais antigos, como De Olhos Bem Fechados, até os mais recentes, como Uma Batalha Após a Outra, do ano passado. A Van Maher está em atividade até hoje, mas em 2012 o Leonardo José vendeu sua parte da sociedade para o dublador Marco Ribeiro e desde então o estúdio passou a se chamar Van Mark. Versão brasileira Alamo. A Alamo foi fundada em São Paulo pelo britânico Michael Stoll em 1972 e quando fechou suas portas em 2011 era presidida pelo seu filho Alan Stoll. Esse estúdio era famoso pela sua excelência na dublagem, tendo sido um dos maiores do ramo no Brasil e o primeiro na América Latina a gravar filmes com som Dolby Stereo, ou estéreo. Entre os muitos títulos famosos dublados pela Alamo, podemos destacar a primeira dublagem de filmes clássicos como O Poderoso Chefão e Jurassic Park. Se um homem honesto como você fizesse inimigos, eles se tornariam meus inimigos. Muitas séries japonesas e animes também foram dublados pelo estúdio, como é o caso de Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, Hunter x Hunter, Evangelion. Atenção! Partida! Assim, Jaspion iniciou sua investida contra o monstro espacial. Muita coisa mesmo, gente. Produções do Disney Channel, como por exemplo Hannah Montana e High School Musical, também foram dublados pela Alamo. Versão brasileira VTI Rio. Em 1984, foi fundada no Rio de Janeiro a VTI pelo Vitor Berbara, que já atuava no ambiente publicitário e do audiovisual desde os anos 50. O estúdio dublou inúmeros títulos, como os filmes Os Intocáveis, Um Príncipe em Nova York, Corra que a Polícia Vem Aí, Ghost, Meninas Malvadas, além da redublagem de Bonequinha de Luxo. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor? Também fez a dublagem de séries como MacGyver, Arquivo X e Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42! A VTI encerrou suas atividades em 2008. Versão brasileira Delarte Rio. A Delarte, com esse nome, foi fundada no Rio em 1985 pelo espanhol Carlos de la Riva, mas veio de outros estúdios anteriores que já estavam nesse setor desde 1959, que no caso era a Rivaton e depois a Tecnisson. Assim como os outros estúdios de dublagem que eu já mencionei, a Delarte trabalhava com os grandões de Hollywood, como por exemplo Warner Bros., Universal, Sony Pictures, Disney, entre muitos outros clientes. Antes mesmo de se chamar Delarte, o grupo fez a versão brasileira de diversos filmes clássicos, como por exemplo Planeta dos Macacos, A Fantástica Fábrica de Chocolate. O que você acha da fábrica de chocolate, Charlie? Acho que é a fábrica mais maravilhosa do mundo inteiro. O Iluminado e vários Star Wars. Já na era Delarte, dublaram títulos como Esqueceram de Mim, Pulp Fiction, Harry Potter. Oi, tudo bem? Até títulos mais recentes como Wicked, A Empregada e Michael. Também são da Delarte a dublagem de animações como A Pequena Sereia, O Rei Leão, Os Padrinhos Mágicos, Ben 10 e muito mais. A Delarte está em pleno funcionamento até hoje e se localiza no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Versão brasileira BKS. Em 1976, a BKS foi fundada em São Paulo por Bodhan Kostil. E a gente vai fingir aqui que a pronúncia está certa, vamos combinar. Anteriormente, o estúdio tinha sido a gravação,
desde 58 e, a partir de 62, foi a AIC. O estúdio, em diferentes épocas e com diferentes nomes, dublou títulos clássicos como, por exemplo, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Lolita e Taxi Driver. 29 de junho. Tenho que voltar à boa forma. Fez os animes Pokémon e Sakura Card Captors, tendo também dublado desenhos clássicos como Tom e Jerry, Pica-Pau e O Gato Félix. Oh, desculpe-me, maestro. Eu fui mesmo um desastrado. Além de muitas outras produções, o estúdio também dublou novelas como a mexicana Amanhã para Sempre. Hoje, a BKS trabalha com dublagem, áudio e produção de vídeo, com sede em São Paulo e filiais em Miami e Chennai, na Índia, produzindo conteúdos também em inglês e espanhol. Versão brasileira Cinevídeo. A Cinevídeo foi fundada em 1990 no Rio de Janeiro por Roberto Elias, cofundador do antigo estúdio de dublagem Telecine, e também por Teresa Cristina dos Santos Elias. O estúdio tem grandes sucessos da dublagem, como Todo Mundo em Pânico e As Branquelas, que são verdadeiros tesouros da cultura pop nacional. Ai, meu Deus, eu vou ter uma síncope! Cara, eu tomo cada susto! Para mim não faz sentido ver esses filmes se não for na versão dublada. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. A Cinevídeo também dublou maravilhas como as séries Dawson's Creek, Big Bang Theory, The Last of Us e atualmente pela metade da HBO. Além de desenhos como O Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, Johnny Bravo e O Incrível Mundo de Gumball. Não se preocupe, senhorita Simio, já chamamos a ambulância. A Cinevídeo mantém as suas atividades até hoje. Versão brasileira Dublavídeo São Paulo. A Dublavídeo foi fundada em 1991 em São Paulo por João Francisco Garcia, Mauro Ribeiro da Silva e José Parisi Júnior. Desde 2026, ou seja, esse ano, o estúdio também tem uma filial aqui no Rio de Janeiro. Entre as produções dubladas pelo estúdio, temos filmes como Pânico na Floresta, Clique, O Pequenino, Alvin e os Esquilos e Superbad é Hoje. Gente, até hoje eu me lembro do McLovin, lá desse filme, que chegou a ser até nome do meu nick em plataforma de jogo. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. E você quis escolher McLovin? É, era esse o Mohammed. Entre as séries temos sucessos como Prison Break, Breaking Bad, Glee e recentemente Off Campus. Olha, a gente vai dar duro. Isso não é justo, Sr. Schuster. Não vamos conseguir sem o senhor. Além dos desenhos Futurama e As Aventuras de Jack Chan. A Dublavídeo também foi responsável pela dublagem de novelas como a colombiana Betty a Feia, a argentina Quase Anjos e a turca Mil e Uma Noite. Versão brasileira Gota Mágica São Paulo. A Gota Mágica foi fundada em 1993 por Mário Lúcio de Freitas, em São Paulo. E esse estúdio aqui tem toda uma importância para os fãs de anime. Iniciou seus trabalhos dentro do estúdio da Marshmello, que era outra empresa de dublagem e música. A Gota Mágica, que também era um estúdio de produção musical, dublou vários animes e se destacou principalmente por fazer versões originais BR das aberturas desses desenhos japoneses. As músicas dessas aberturas são consideradas clássicas pelo público e tem muito marmanjo que até hoje se emociona de nostalgia quando ouve essas canções. Entre os principais destaques do estúdio, temos a dublagem e a música tema de Os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon e Fly, o Pequeno Guerreiro. Tá bom pra você? As atividades no estúdio Gota Mágica foram encerradas em 1999. Versão Maga, dublada nos estúdios da TVS. O estúdio Maga foi fundado no início dos anos 80 em São Paulo por Marcelo Gastaldi. Esse estúdio era responsável por dublar principalmente as produções adquiridas pela TVS, que é o nome antigo do SBT, e ficou muito famoso com as dublagens de Chaves e Chapolin. Eu sei que você quer saber mais sobre a dublagem de Chaves. Pera aí. Além do universo de X-Pirito, a Maga também fez a dublagem de filmes icônicos como O Nome da Rosa, Palhaços Assassinos e Elvira, a Rainha das Trevas. Sua adorada Elvira, a garota com enorme audiência. Bem, esse é o nosso programa. Agora, não tem como não valorizar o legado que esse estúdio deixou para a infância de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras ao longo de várias décadas, com Chaves, Chapolin, Dona Florinda, Kiko, Seu Madruga, Chiquinha, Bruxa do 71, Professor Girafales, Jaiminho, Izaz. Não tem jeito. Agora eu já não sei. Então me desanuncia, ué. Não se preocupe, papai. Eu recito primeiro. Mas eu... Não, que é? Maga era uma referência a Marcelo Gastaldi, que além de ser o fundador do estúdio, também era dublador e dava voz a ninguém mais, ninguém menos que Chaves e Chapolin, personagens vividos pelo Roberto Gomes Bolaños. Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? E uma curiosidade,
Sabe aquelas musiquinhas que a gente ouve ao longo dos episódios na versão dublada? Tipo aqueles 2 temas tristes do Chaves? Então, em sua grande maioria, essas músicas não tocam na versão mexicana e foram adicionadas na versão brasileira pelo Estúdio Maga. Isso porque as vozes originais em espanhol vinham na mesma faixa que as músicas na versão mexicana e ficava meio difícil de separar isso na hora de dublar, sabe? E aí, para resolver esse problema, o estúdio decidiu refazer praticamente todo o áudio do zero. Por volta de 1989, o núcleo de dublagem que funcionava dentro do SBT fechou suas portas e a Maga migrou para Marshmello, onde Marcelo Gastaldi ficou atuando como diretor até o seu falecimento em 1995. Versão Marshmello, São Paulo. A Marshmello, que antigamente era Marshmello tudo junto, foi fundada em São Paulo por Mário Lúcio de Freitas em 1986. Inicialmente, o estúdio trabalhava apenas com músicas, jingles e trilhas sonoras, e só depois passou a trabalhar com dublagem de fato. Esse estúdio fez a dublagem de diversos títulos, incluindo os filmes Hairspray, Pânico de 1996 e a versão para o cinema dos 3 filmes de O Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, alguns filmes têm dublagens diferentes para diferentes mídias. Então é comum que diferentes estúdios peguem o trabalho para a versão do cinema, da TV, de fita e DVD, Blu-ray e até mesmo para exibição em avião. O estúdio também dublou a série Malcolm e o desenho 3 Espiãs Demais. Vocês ouviram isso? Ele chamou a gente de super espiãs? Atualmente, a Marshmello atua principalmente alugando salas para dublagem remota para dubladores que não conseguiram montar ainda o seu home studio. E agora ela, a grandona, a maioral. Mas, antes de falar desse estúdio, que você sabe muito bem qual que é, vou pedir para você deixar aqui o seu like e a sua inscrição nesse canal, que está só começando. O Quer Que Filme está bem no início, e eu preciso muito que você me ajude me dando esse empurrãozinho, para que eu não fique aqui no flop para sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, tem um QR Code rolando por aqui em algum lugar, que eu sei que você já viu, e que serve para contribuições via Pix. E qualquer contribuição que você possa dar e não vai te fazer falta, vai me ajudar a desenvolver melhor esse canal. Versão brasileira, Herbert Richards. Em meados dos anos 50, no Rio de Janeiro, foi fundada a Herbert Richards, que levava o nome do seu fundador. Esse aqui foi simplesmente o maior estúdio de dublagem que o Brasil teve por anos e anos, e tinha no seu elenco grandes nomes como, por exemplo, o Guilherme Briggs, o Orlando Drummond, a Mabel César, o Manolo Rey, a Flávia Sadi, a Selma Lopes, o Charles Emmanuel e muitos outros nomes importantíssimos que eu estou cometendo um grande pecado agora ao não mencionar. Desculpa. A lista de produções importantes aqui, ela é realmente enorme, gente. Vocês não têm noção. É só você se ligar que esse estúdio praticamente surgiu junto ali com a origem da televisão no Brasil. Então, para quase tudo que você pensar em termos de dublagem de filme, série, desenho, anime, novela, por anos, anos e anos, Herbert Richards. É uma lista realmente infindável. Vou mencionar alguns aqui e com certeza vários títulos importantes vão ficar de fora. Filmes: E o Vento Levou, Casablanca, O Mágico de Oz, Cantando na Chuva, Ben-Hur, Psicose, O Bebê de Rosemary, Rambo, É Ateu Extraterrestre, Titanic, A Múmia, Moulin Rouge e muito mais. Parece que eu os conheço há muito tempo, mas não pode ser, não acham? Eu acho que não. Você não estava perto de mim quando eu fui feito e costurado. Séries: Zorro, A Ilha da Fantasia, Família Dinossauros, Maluco no Pedaço, Barrados no Baile, Power Rangers. Will contou a novidade. Qual? Arrumei um emprego. Aleluia! Vai ao senhor, vamos lá! Desenhos: A Formiga Atômica, Capitão Planeta, Freakazoid e o japonês Digimon. Não se preocupe, nós estamos juntos agora. É perigoso ficar aqui. Nós temos que sair correndo. Isso mesmo, vamos embora. Agora a novela. Você pode inserir aqui toda e qualquer novela mexicana que passava na SBT naquela era de ouro das novelas clássicas, que vai ser da Herbert Richards. Eu tô falando, meu bem, de Maria do Bairro e todas as outras Marias e afins da Thalia. Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais na sua vida, sua Deixa inválida! ela, Soraya. A Usurpadora, Carinha de Anjo, O Diário de Daniela, Esmeralda, Carrossel, Rebelde, Rubi e muitas outras. Mas os mortos não falam. A Herbert Richards tinha um dos maiores estúdios de dublagem da América Latina, com uma área de mais de 10 mil metros quadrados no bairro Usina, região da Tijuca, na cidade do Rio. Em 2010, meses após o falecimento do seu fundador, infelizmente, as portas da Herbert Richards fecharam-se para sempre. Isso aconteceu num período de grande concorrência, onde tinham surgido estúdios novos de dublagem com preços mais competitivos. Segundo algumas fontes, a Herbert Richards fechou com uma dívida trabalhista de aproximadamente 8 milhões de reais. Em 2012,
O estúdio, que já estava fechado, sofreu um incêndio onde se perdeu boa parte do material histórico produzido na Herbert Richards. Mas nos inúmeros filmes, séries, desenhos, novelas e no imaginário brasileiro, isso tudo ainda está bem vivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu muito trabalho? Deu. Mas eu fiz com muito carinho porque é um tema que eu gosto bastante. Deixe o seu comentário aqui se faltou alguma coisa e me diz qual estúdio, dublador, dubladora ou obra você acha que é a mais icônica na história da dublagem brasileira. Um beijo e até a próxima!